Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então à pergunta dela que diz assim: como gerenciar o tempo ideal nos relacionamentos, para que tenhamos uma vida saudável com tempo também para nós mesmos? É uma boa pergunta, sabe por quê? Porque hoje as pessoas parece que estão meio perdidas nisso, né? Vamos encontrar pessoas que querem ficar grudadas 24 horas por dia, hein? E outras que não tá nem aí, nem liga para a pessoa, não conversa direito, parece que não tem uma vida mesmo de alguém que tem um compromisso com a outra. Então, nós encontramos as extremidades. Eu acredito que a gente tem que, primeiro de tudo, identificar qual é o que nos orienta. Por exemplo, você sabe que nós somos constituídos de fases e momentos na vida da gente. Tem determinadas fases que você pode ter tido uma característica, depois você teve outra e hoje você pode ter outra. Vou dar o meu exemplo. O André lá do passado era um André que quando namorava, meu Deus do céu, queria estar junto. E eu sempre namorei gente de fora. Gente, você acredita que eu nunca tive um namorado aqui de Dois Córregos? Nunca. Sempre namorei pessoas de fora. E olha que no começo eu ia buscar longe, hein? Ixi, era 100 quilômetros. O mais longe foi 200. E ainda assim, mesmo de 100 quilômetros, de 200, a gente se via todo final de semana, de sexta a domingo. Então, para mim, era inconcebível passar, um final de semana sem ver a pessoa. Aquela foi uma fase que eu tive. Depois eu tive um relacionamento onde eu morei com o meu namorado. Ele veio morar comigo, arranjou um emprego aqui em Dois Córregos e veio morar aqui comigo. Então eu tive a experiência daquele cara que queria estar toda semana junto, final de semana, tive a experiência de morar junto. Então tive essa fase de morar com uma pessoa. Esse misto dessas situações fez com que eu chegasse no pensamento que eu tenho hoje, que, claro, pode mudar também amanhã. Então, você que está assistindo esse vídeo, olha, quase no último dia de 2020, certo? Então, de repente, você vai estar assistindo esse vídeo lá em 2022, você está vendo que, de repente, esse vídeo foi gravado no final de 2020, e talvez em 2022 eu esteja com um pensamento totalmente diferente. Mas hoje, no dia que eu estou gravando este vídeo, o meu pensamento é: eu não quero morar junto. Eu já tive a experiência, eu não quero, não acho legal. É gostoso você ter o seu espaço. Esse é o meu pensamento. E, graças a Deus, arranjei um namorado, que é o meu namorado atual, que é de uma cidade vizinha. Olha lá, tá vendo como as coisas vão mudando? Antes era 100 km, 200 km, agora são 25 km. Então, quer dizer, super pertinho, né? E graças a Deus eu arranjei um namorado que hoje tem o mesmo pensamento que eu. Ele também não quer morar junto. Ele nunca morou. Aliás, eu sou o primeiro cara que ele está namorando. Porque antes ele já namorou mulher. Certo? Então eu sou o primeiro cara que ele está namorando. E sim, ele é bissexual. Por isso que ele já namorou uma mulher. Certo? Não é porque ele não se aceitava. Então, quer dizer, tá muito bom para mim e tá muito bom para ele. Porque nós temos esse tipo de pensamento. Assim como a gente, apesar da gente se gostar muito, e a gente se gosta muito mesmo, a gente tá se comunicando direto, né, WhatsApp e tal, a gente se encontra, mas ele é cabeleireiro. Então, quer dizer, e ele tem, sabe, graças a Deus, ele tem a agenda super cheia. E eu com as minhas correrias do dia a dia, então o que acontece? Ele consegue entender minhas correrias, assim como eu consigo entender as dele. Agora, se você pega uma pessoa que ela trabalha meio período, não estou falando mal da pessoa que trabalha meio período, pelo amor de Deus, mas ela trabalha meio período, só de manhã, aí ela tem a tarde, a noite livre, e ela começa a namorar uma pessoa que tem essa vida corrida, como eu, por exemplo, ou como meu namorado, dificilmente ela entende a vida daquele que tem correria. Ela vai cobrar muito mais, você não me dá atenção. Só que o outro está dando atenção o máximo que ele pode dentro desse contexto. A vida dele é uma correria.
Então, sabe, 2, 3 mensagens que ele trocou com você durante o dia é o máximo que ele consegue. Então ele está dando o melhor dele. Mas muitas vezes a pessoa não vai entender isso. Muitas vezes essa pessoa que está na correria, dependendo da correria, o que é, ele vai ter que passar o final de semana fazendo coisas. De repente você começa a namorar um advogado e ele tem um processo para resolver. Estava conversando com um amigo meu outro dia que é advogado, ele falou, André, passei o final de semana em cima de um processo. Então, quer dizer, de repente você começa a namorar um advogado, um médico. O médico vai dar o plantão, um policial. Então tem determinadas coisas que a gente vai ter que entender, né? Ah, e qual é o tempo ideal? Qual é a fase que você está? Certo? Qual é a fase que você se encontra? Você quer alguém que fica 24 horas no seu pé? Você quer alguém que fica 24 horas grudado com você? Você é esse tipo de pessoa? Então não adianta. Você tem que encontrar alguém com esse perfil. Você é o tipo de pessoa que não quer encontrar a pessoa todo dia, que é gostoso namorar só no final de semana? Você vai ter que encontrar alguém que tem esse perfil. E vai ter que deixar claro. Isso foi muito bacana, confesso para vocês, foi muito bacana. Porque eu hoje me considero um cara muito mais maduro. Então eu desde o início deixei isso claro pro meu namorado. E ele, apesar dele ser mais novo que eu, ele é um cara que super se posiciona. Então ele também deixou isso claro para mim. Então a gente se deu bem desde o início. Mas você tá vendo? Para uma relação dar certo, não tô falando que a minha aqui é a relação perfeita não, viu? Mas para uma relação dar certo, a gente tem que buscar semelhanças. Esse negócio de que os opostos se atraem, eles podem até se atrair, porque é diferente. Então dá aquela chamada de atenção. Eles podem até se atrair, mas eles não se sustentam. Não se sustenta. Por causa que as diferenças fazem com que a pessoa entre em choque. Não adianta. Então, o tempo ideal não sou eu que vou determinar, meu anjo. Repito, tem gente que vai ficar grudado no outro e eles vão amar isso. Agora, você pega uma pessoa que gosta de grudar e essa pessoa vai se relacionar comigo, por exemplo, mas não vai durar 2 meses. Por mais que eu tenha atração, de repente, pela pessoa. Mas ela grude, comigo o grude não funciona. Não funciona, me dá pavor, me dá ziquezia. Agora, aí que tá. E você que está me assistindo? Que fase você se encontra? Que tipo de característica? O que é uma relação saudável para você? A gente tem que aprender a se questionar. A gente não pode se orientar a partir de uma regra pronta. Nossa, já pensou eu dar uma regra aqui pronta? Não, gente, olha, vocês têm que se ver 4 horas na semana. E no final de semana, vocês têm que ficar juntos pelo menos 12 horas. Juntando sábado e domingo, tem que dar pelo menos 12 horas. Senão o relacionamento não é saudável. Imagina, como que eu poderia falar isso? Cada pessoa tem que se perceber e a partir daí se organizar, se posicionar, mostrar para outra pessoa. Certo? Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, seus grupos de WhatsApp, seu Facebook, me siga no Instagram. Só você digitar lá na pesquisa do Instagram André Massolini que você já vai me encontrar. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.